Shalom, paz de Deus a todos, graça e paz, saudações cristãs, meus caros irmãos. Espero que todos estejam bem. Antes de iniciar esse vídeo, irmãos, eu gostaria de deixar claro aqui um aviso, que este vídeo, ele tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus e esclarecer dúvidas sobre a doutrina ou doutrinas que não coincidem com a Bíblia. Não se trata de um ataque a nenhuma denominação ou pessoa, mas de um estudo fundamentado nas Escrituras, ok? Se preparou de fazer um estudo sobre isso e vou passar aqui algumas informações que os irmãos poderão fazer as suas análises, ok? Eu não vou aqui afirmar, mesmo que eu tenha a minha opinião própria, mas devido às normas que nós aqui estamos, as perseguições também que estamos passando, nós temos que fazer as coisas com muita prudência. E eu creio que os irmãos entendem que nossa intenção não é destruir ou denegrir a imagem de nenhuma denominação, mas sim mostrar a verdade através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no meio cristão hoje existem hipocrisias doutrinárias e ensino bíblico, e muitas das vezes esse ensino bíblico que tem que ser manifesto é oculto. A verdade desse ensino é oculta. Certo, irmãos? No meio cristão, irmãos, muitos líderes, quando eu falo líderes, digo anciães e outros, não é? Posso falar de anciães porque eu pertenci a essa igreja que vocês estão vendo aí no fundo. Ok, irmãos? Não estou aqui para denegrir a imagem da instituição, porém para falar a verdade. E cada um de vocês tirem as suas conclusões, ok? Nós, irmãos, temos que permanecer na simplicidade da nossa fé. Porém, irmãos, tem muitos que acham que permanecer na simplicidade da fé é não estudar a Bíblia, não ter conhecimento daquilo que está escrito. E que esse estudo pode atrapalhar no sentido da revelação divina. E não é nada disso. Muito pelo contrário, quando a gente busca o conhecimento e vem a revelação sobre nós, temos mais facilidade de interpretações, porque também o Senhor disse em Zacarias: meu povo sofre por falta de conhecimento, ok? Então, mas existem líderes que publicamente, irmãos, eles estão rejeitando o aprofundamento e o conhecimento bíblico dentro da própria congregação. Vocês não acham? Examinem. Isso não é falar mal, mas é uma realidade que vocês podem examinar. Aqui fica a minha pergunta. Vocês já examinaram? Presta atenção, irmãos. Mas esses líderes, ao inverso do que nós pensamos, que não creem, que não querem que estude, eles falam que não é para estudar, eles falam isso publicamente. Rejeitam o estudo bíblico, desprezam o estudo bíblico. Mas, em particular, anciães estão participando, isso eu falo com precisão. E eu faço uma pergunta: vocês acreditam que isso é verdade? Ok? Muitos desses anciães, eu não estou aqui falando mal deles. Bom seria que todos fizessem um estudo bíblico. Mas muitos desses que pregam, principalmente na sede lá do Brasil, na central lá do Brasil, que pregam contra o estudo bíblico, fazem parte de grupos teológicos e até filosóficos, porque dentro desses grupos muitas das vezes surgem filosofias, ou até mesmo determinados anciães estão envolvidos com filosofias e doutrinas ocultas, ok? Eu digo isso porque o conhecimento. E se nós observarmos, essas doutrinas ocultas são contrárias à palavra de Deus. Eu não posso citar aqui algumas delas, que tem várias, porém, e vocês não estão percebendo que dentro da instituição existem pessoas infiltradas que ocupam ministérios elevados. Era bom que os próprios anciães fizessem uma reunião e perguntassem quem cria em algumas coisas que não que é contraditória ao ensino bíblico, ok, irmãos? Mas eles vão fazer isso, contraditória e ocultista, ok, irmãos? E esses irmãos que fazem isso, porque não é um só,
mas existe alguém que está encabeçando isso? Você não acha que existe? Bom, no meu ponto de vista, na minha análise, com a liberdade de expressão que eu tenho, eu posso dizer, não ofendendo ninguém, nem causando nenhum tipo de injúria, que existe. Não citando nomes, ok? Porque eu sei nomes, porém não vou aqui citá-los, certo, irmãos? E essas pessoas, esses irmãos, eles usam uma dualidade. Essa dualidade, quer dizer, tem duas personalidades. Essa dualidade cria um grande problema dentro da igreja. Por um lado, eles desestimulam o povo a buscar o conhecimento nas Escrituras, irmãos. E por outro lado, secretamente, eles alimentam ideias que nem base bíblica não têm. E acabam introduzindo-las no meio do rebanho de uma forma sutil, ok? De uma forma assim que as pessoas não percebem. Em Mateus 23, versículo 3, está escrito assim: Fazei, pois, e guardai tudo quanto vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, 3, ok? Essa atitude pode ser comparada, irmão, a um comportamento de fariseus nos tempos do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que pregavam uma coisa, mas viviam outra. Irmãos anciães que muitas das vezes levantam e pregam uma coisa, pregam contra, mas estão envolvidos sim com querendo criar algumas coisas que eles mesmos sabem, eles sabem. Quem está fazendo isso sabe que eu estou falando a verdade. Claro que vai querer me denegrir a minha imagem. Mas quem está fazendo isso, você pode pensar, mas ele tem uma boa intenção. Será que tem uma boa intenção? Criar uma confissão de fé, mas que não está dentro do parâmetro, dentro da Bíblia, isso é muito grave. Pessoas que são capazes de fazer parte desse grupo para criar uma confissão de fé realmente baseada dentro das Escrituras são excluídas, como houve um caso aí. E as pessoas que não são muito bem centradas estão sendo usadas. E o interessante é que o mesmo servo, ele sobe no púlpito e prega contra a teologia, sendo que ele mesmo faz parte de um grupo com teólogos. Então você vê que aí já existe uma mentira, ok? Que Satanás é o pai da mentira. Examinem vocês, ok, irmãos? Então esse comportamento não é correto. Da mesma forma, se um líder ensina que a teologia e o estudo das Escrituras são desnecessários, mas em privado ele busca esse conhecimento e o usa para difundir ideias contrárias ao Evangelho, irmãos, há um grande perigo de engano e manipulação. Coisas que não estão escritas, que muitas das vezes alguém dentro de vocês aí, tá bem, irmãos? Eu creio que esse vídeo vai chegar no Braz. Dentro de vocês têm pessoas aí, eu não vou citar nomes, não estou acusando ninguém, mas examine se não tem pessoas que creem em coisas extra-bíblicas, que não estão escritas na Bíblia, e se acham até que são pessoas superiores, porque tiveram no passado, na sua... Enfim, é difícil entrar nesse assunto aqui, eu vou tentar ter bastante cautela. Tiveram, assim, vamos supor, um nível mais elevado de espiritualidade para entender os mistérios de Deus, sendo que Jesus Cristo, ele nos igualou a todos. E disse, aquele que quiser ser o maior, seja o menor dentre todos vós. Então, esse ancião ou anciãs que estão fazendo isso, estão fazendo em oculto, e vocês não sabem, ok, irmãos? Vocês podem achar até que eu estou difamando ou injuriando, não. Eu apenas estou colocando aqui a minha opinião e peço para que vocês analisem de uma forma bem objetiva. Observem, um ancião prega que não pode estudar a Bíblia. Um ancião prega que a graça é aquele lugar, mas daqui a pouco ele prega que a graça é Jesus Cristo. E no outro culto ele prega que a graça é a igreja. No mesmo culto, ele pregou uma coisa e no outro culto ele pregou outra. Eu pergunto, há confusão no Espírito de Deus? Um ancião prega que a graça de Deus é Jesus Cristo. Outro prega que a graça de Deus é a instituição. Eu pergunto, há uma divisão
o Espírito de Deus causa confusão, examinem, irmãos, examinem, certo, irmãos? Essas doutrinas são contrárias e elas podem causar uma manipulação e vocês podem estar indo para um caminho distorcido e sendo enganados por esses falsos mestres que muitas das vezes se levantam. Não estou aqui generalizando, tem muitas pessoas boas, não estou falando só de uma denominação, quero deixar claro, estou falando de todas aquelas que se desviam do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E fica aqui uma pergunta, não quero acusar, vocês não acham que deveriam analisar isso com mais profundidade? Porque causa um grande espanto. Nós vemos um mesmo irmão que prega uma coisa hoje e desprega amanhã. O mesmo irmão que é contra o ensino bíblico participando de grupos ocultos. Ok, irmãos? Isso eu tenho conhecimento de causa, não vou citar nomes de qual denominação, mas os irmãos mesmo de qualquer denominação observem. Por que perseguir a Bíblia? Por que perseguir o que está escrito nas Escrituras ou torcer aquilo que está escrito segundo o seu próprio conhecimento humano ou a sua filosofia? Entende, irmãos? Esse tipo de postura, irmão, ele abre um espaço para doutrinas estranhas, pois o ensino deixa de ser transparente, irmãos, certo? E passa a ser uma ferramenta de controle, impedindo que os membros da igreja ou os frequentadores tenham discernimento real sobre a verdadeira palavra, ou melhor, sobre a verdade bíblica. Por isso, irmãos, que muitos não querem que você estude a Bíblia e acham que isso é desnecessário. Você não está sendo conduzido conforme o Senhor Jesus Cristo disse. Porque ele disse em 5 de João, versículo 32 ou 39, salvo erro, 39, 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Os irmãos observem lá se é 32 ou 39, mas é em 5 de João, ok? Às vezes me foge o versículo, não tenho muita facilidade de gravar na minha mente. Às vezes marco algum versículo, mas agora esse eu não pensava em falar nesse versículo, ok, irmão? E isso, irmãos, nós temos que ter conhecimento. Eu vou repetir, Oséias 4, versículo 6, para quem quiser olhar. Diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Numa outra tradução diz, o meu povo sofre por falta de entendimento. Eu sei que esses vídeos, muitas das vezes, são pouco visualizados, mas isso aqui, irmãos, é para a orientação daqueles que querem realmente a salvação da sua alma. Não devemos estar presos em coisas contrárias. Eu vou dizer o que existe em algumas denominações que vocês não sabem, tá? Eu não vou citar nomes, apenas vou falar. E vocês analisem, tá? Está existindo dentro de denominações infiltrados pessoas agnósticas, certo, irmãos? Agnosticismo e também creem em revelações ocultas e coisas assim que eu poderia explicar aqui, porém demoraria muito esse vídeo. E eu conheço pessoas que fazem isso. Já estive na casa de irmãos que hoje estão num lugar elevado dentro de uma instituição que sim, conhecedor do que eu estou falando, porque eu estive junto com esse irmão e ele mesmo falou para mim a esse respeito. Eu fiquei um pouco preocupado conforme o que ele falava, porque na verdade isso não consta nas Escrituras. Coisas que não são realmente dentro da palavra de Deus. E hoje, determinados irmãos estão ocupando lideranças dentro de GDIs e etc. E estão aí. E ocultamente continuam manifestando essa heresia e outros não sabem, ok? Eu posso dizer com conhecimento de causa e não vou citar o nome da denominação aqui para que não sirva que alguém venha me injuriar a respeito, ou melhor, que alguém venha me culpar ou dizer que eu estou falando uma injúria ou uma calúnia. Muito pelo contrário, eu estou falando isso para que vocês analisem. Eu não vou aqui dar certeza plena para que não prejudique o meu canal, mas vocês analisem. Veja o que está sendo pregado num culto e veja o que está sendo pregado no outro. Isso não é pecado. O apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo disse claramente, ele disse, um pregue e os outros julguem.
julgar a palavra que está sendo pregada é um julgamento de análise. Uma análise, irmãos, ela pode ser feita. Os irmãos estão entendendo? Pode haver uma análise, por que não? Análise é uma coisa que pode existir, ok? Então, irmãos, por que esse agnosticismo são filosofias ocultistas que estão, sim, dentro de uma determinada denominação que eu tenho conhecimento, ok? De alguns que assim pensam. E esse movimento ele surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, que pregava que apenas algumas pessoas escolhidas tinham acesso ao verdadeiro conhecimento espiritual. E existe isso dentro de uma determinada instituição, e a pessoa que pensa dessa maneira esteve junto comigo, ok, irmãos? Por isso que eu posso falar, e não vou citar nomes aqui. Por quê? Não vou citar nomes, porque eu não tenho interesse de denegrir a imagem de ninguém. A minha intenção é que vocês analisem. As pessoas que estão indo de uma denominação, elas têm que ter conhecimento bíblico para analisar aquilo que está sendo pregado. Cuidado, irmãos. Vocês poderão estar sendo enganados e, com certeza, vocês não estão percebendo. É muito simples. Você observa um culto, a pregação, e observa outro. Ok? Vemos coisas que não têm lógica bíblica, que não tem nenhum tipo de fundamento bíblico sendo pregado nessas denominações, entendeu, irmãos? Não é numa só, não, né? Para você saber o que é gnóstico, os gnósticos eles acreditavam que possuíam segredos de conhecimento e que era um conhecimento mais importante. Então existem, irmãos, anciães que se acham que como se eles fossem querubins que caíram aqui na Terra e eles têm mais conhecimento do que os outros. Irmãos, existe isso. Não vou entrar mais em detalhes, ok? Eu não vou falar aqui a respeito dessa doutrina que está dentro da instituição e que muitos não sabem. E que a pessoa que crê nessa doutrina, ela ocupa lugares elevados dentro de uma determinada instituição. E isso, irmão, distorce o ensino apostólico, cria uma certa posição hierárquica entre os irmãos. Quer dizer, você está pregando como se você fosse um anjo e aqui você como se você fosse um anjo caído que estivesse aqui para reconduzir você para o reino, de novo, para obter o teu corpo de anjo novamente, quando que muitos que estão sentados, observe o que eu vou falar meio por cima, são arcanjos, são querubins, são outros anjos de outra hierarquia. Então cabe àquele que está mais elevado ter mais conhecimento de coisas extra-bíblicas. Isso é uma heresia. Se caso houvesse, o Senhor Jesus diria que é para a nossa salvação, irmãos. Mesmo que houvesse uma coisa dessas, não é para ser divulgado. Por quê? A salvação já está dentro das Escrituras. Nós não precisamos de outras revelações, a não ser daquelas que estão nas Escrituras. Então eu não creio desta maneira. Eu só creio nas Escrituras, o que está na Escritura. O que é extra-bíblico, para mim, não interessa. Porque a minha salvação está centrada em Jesus Cristo. E essas pessoas se acham superiores, porque se acham que eram seres superiores. E, infelizmente, dentro da instituição, tem irmãos do ministério que pensam isso. Ok, irmãos? Por isso que menosprezam a Escritura, porque a Escritura já não é mais autossuficiente para eles. Precisam ter outras coisas além da palavra de Deus. Timóteo 6, versículo 20, está escrito assim: ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, evitando conversas vãs e profanas, e as oposições da falsa mente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. Hoje, quando um líder prega contra o estudo, é o mesmo, irmãos, e ao mesmo tempo que participa de grupos que estudam doutrinas ocultas ou filosóficas, ele está agindo da mesma maneira que os antigos gnósticos. Infelizmente, tem irmãos que estão agindo como gnósticos. Não vou generalizar, não estou dizendo que são todos, mas existe sim, ok, irmãos? E ele diz uma coisa ao povo, mas em oculto busca uma outra verdade que muitas das vezes
até se desvia da Escritura, irmão. Ok? E muitas das vezes fala contra o estudo bíblico, mas ele estuda. Ele estuda e tem conhecimento. Mas o interesse dele é que você fique na ignorância. Alguns exemplos de doutrinas que eu marquei aqui. Aqui eu marquei alguns exemplos de doutrinas que podem surgir dessa influência. Por exemplo, irmãos, existe uma doutrina que contradiz a identidade de Jesus Cristo. E eu conheço irmãos que pensam isso, ok? Que dizem que Jesus Cristo era o arcanjo Miguel. E também existem irmãos que consideram que eles possuem um conhecimento espiritual superior ao resto da igreja. Existe isso dentro do meio de vocês. Eu conheço irmãos que estão na liderança e que pensam e que em particular já conversou isso comigo, certo? Não vou citar nomes aqui, tá? E essas interpretações que não têm fundamento bíblico, mas são aceitas como verdades espirituais, muitas das vezes são disseminadas no meio do povo e até os mais antigos não sabem, porque isso é muito oculto. E uma coisa, isso vai partindo para o lado do ocultismo, irmão, ok? Uma vez o irmão me disse que Jesus Cristo era o anjo Gabriel. Essa é uma ideia equivocada, irmão. Porque surge nesse contexto essa afirmação que Jesus Cristo seria o anjo Gabriel. Esse pensamento não tem base bíblica e contradiz totalmente contra a Escritura. Aí eu vou crer nisso ou vou crer na Bíblia? Os irmãos estão entendendo? Em Hebreus 1, versículo 5, está escrito assim: porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Quer dizer, não disse isso para anjo, irmãos. Como é que... Existem irmãos, estou falando claro, irmãos. Se vocês não quiserem acreditar em mim, vocês não acreditem. Mas eu estou sendo sincero, porque eu conheço. Ok, irmãos? Só não vou citar nomes. Porque meu canal está sendo muito perseguido, então tem que ter cuidado, ok, irmãos? A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus não é um anjo, mas é o próprio Filho de Deus, irmão, que veio ao mundo para nos salvar. Você vai lá em João 1, versículo 1 ao 14. Os anjos são criaturas de Deus, enquanto Cristo é o Criador de todas as coisas. Colossenses 1, versículo 16. Procura lá. Então você está dando crédito a uma revelação extra-bíblica que não está escrito e está deixando de crer na Bíblia. Porque para você já entendeu, conforme a doutrina dos iluministas e dos maçons, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Quando fere esse primeiro princípio, irmãos, veja bem, está ferindo toda a doutrina de Cristo. Porque a nossa base de fé, a nossa regra de fé, ela tem que ser o Evangelho. Nós não precisamos de outra coisa para ser salvos a não ser Jesus Cristo. Eu não preciso saber que mais nada, a não ser aquilo que Deus quiser, se Ele quiser me mostrar. Isso é problema, é o Senhor que tem que fazer, não é eu que tenho que ficar implorando isso. Eu tenho que implorar o perdão e a misericórdia, porque necessito dela para herdar a vida eterna. Somente isso. E quanto aos demais assuntos que Deus quiser falar, Ele fala para quem Ele quer, porque Ele é Deus. Por que não? Ele pode mostrar. Eu não sou contra os dons de Deus, porém eu acredito que diante de todas essas situações, o principal é nós estarmos em Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Dizer que Jesus Cristo é o anjo Gabriel é uma heresia, irmão. Certo? A Bíblia afirmou isso, como eu acabei de falar agora aqui, em Colossenses 1, versículo 16. E se você olhar mais em frente, essa tentativa de diminuir a divindade de Cristo, ou confundi-la com outra entidade espiritual, é uma distorção do verdadeiro evangelho. E isso entra, muitas das vezes, irmão, numa situação em que você não percebe. Ah, mas eu nunca vi pregar isso na igreja. Você não vai ver pregar. É um trabalho que se faz nos bastidores. Daqui a pouco todos estão acreditando. Entendeu, irmãos? Então, como é que nós vamos fazer, irmãos? Temos que proteger a igreja. É o meu trabalho. Proteger o povo. Eu não estou aqui para defender instituições, mas estou aqui para pregar a verdade que corresponde a Jesus Cristo, o único verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. Nós temos que conferir
o ensinamento bíblico. Por isso que está escrito: examinai de tudo e retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Eu acredito que vocês estão entendendo. Nós temos que rejeitar filosofias estranhas, fugir dos falsos mestres. 1 Timóteo 6, versículo 3 e 5. Permanecer na palavra, porque o Senhor Jesus disse: santifica-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. A igreja, irmãos, ela deve permanecer firmes na doutrina e não permitir que revelações ocultas ou ensinos contraditórios ao que estão escritos nas Sagradas Escrituras do Santo Evangelho se infiltrem no meio do povo de Deus. 2 Timóteo 3,16 já fala tudo, eu não preciso de outra coisa, a não ser isso. Quer ver o que está escrito, 2 Timóteo? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir com justiça. Se um ensinamento não está em conformidade com a Escritura, ele tem que ser rejeitado. Irmãos, eu quero dizer para vocês, cuidado com a maçonaria dentro da igreja, cuidado com líderes maçons que dizem que não são. Quando você vê uma doutrina que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, você já sabe que isso surgiu no século XIX, entre uma reunião maçônica e os iluministas, e isso está na doutrina, ou melhor, na teologia liberal. Então você observe que isso está fora. Se o primeiro conceito principal, que é a palavra de Deus, que é a nossa única guia de fé, a infalível palavra de Deus, foi alterado, imagine o que foi feito depois. Irmãos, despertai do sono. Eu não estou falando para você sair de onde você está, mas estou falando para você examinar. Agora, quanto você fazer o que você tem que fazer, não cabe a mim te dar uma solução. Você tem que ter espiritualidade suficiente para entender que nós estamos chegando no fim e vai chegar um momento, sim, isso é inevitável, de nós servirmos a Deus nas nossas casas ou escondidos. Porque essas denominações, elas realmente estão contaminadas. Contaminadas. Quando um ancião de uma igreja prega contra o ensino bíblico, quando um ancião de uma denominação, ele participa de grupos escondido, ele para mim é um ocultista. E tudo que é feito em oculto não vem de Deus. Reuniões secretas, coisas ocultas. Irmãos, cuidado. Estejamos atentos, porque o anticristo já está trabalhando no meio de muitos, e muitos não estão vendo. Quando despertarem, poderá ser tarde demais. Trabalhando por meio de federações, de alianças, que o povo não sabe. Porque se o povo souber, é fácil de discernir. Quando você vê acontecer tanta coisa, confusões, discórdias, brigas, divisões, briga por poder, ora, aonde há o Espírito Santo, não há confusão. Se há confusão, tem alguma coisa errada. Ok, meus irmãos? Shalom a todos, paz e Deus. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Espero que todos tenham entendido essa explicação. Shalom a todos. Paz e Deus, meus irmãos.